Certo, pessoal, vamos continuar falando sobre estrutura de seleção. Agora, eu gostaria que vocês pensassem como seria o algoritmo de vendas de ingresso para uma festa de sexta-feira à noite. Pessoal que gosta de ir para a festa, aí, como é que funciona para comprar um ingresso para ir para a festa? Dá uma pausa no vídeo agora e pensa como seria o algoritmo para comprar o ingresso de uma festa de sexta-feira à noite. Eu vou aguardar aqui, aí quando voltar a gente comenta. Beleza. Já que tu voltastes aí, provavelmente o algoritmo para comprar o ingresso é tu chegar na bilheteria da festa, dar o dinheiro para a pessoa, diz que tu quer um ingresso, diz a quantidade de ingressos, dá o dinheiro, tu chega, né? Diz a quantidade de ingressos, dá o dinheiro, pega o ingresso e vai para tua festa depois, né? Beleza. Basicamente esse seria o algoritmo para poder comprar um ingresso, né? De venda de ingresso. Opa, perdão, na verdade que é o algoritmo de venda. Então tu tá do outro lado do balcão vendendo ingresso. Então a pessoa chega, te diz a quantidade de ingressos que ela quer, tu pega o dinheiro da pessoa, dá o bilhete, né, dos ingressos, pronto. Esse seria o algoritmo. Né? E agora essa outra situação aqui, ó. Como seria o algoritmo de vendas de ingressos para uma festa de sexta-feira à noite, na qual as mulheres não pagam? Então olha só, o algoritmo agora é semelhante, tá? Dá mais uma pausa no vídeo agora, para que tu possas pensar em como seria a solução desse algoritmo. Ok? Voltando agora, o algoritmo para vender ingressos, só que considerando que as mulheres não pagam ingresso, tá? Então, basicamente tu tá do outro lado do balcão, né? Então a pessoa chega e aí teu objetivo é vender ingresso, beleza? Mas quando a pessoa chega, aí ela te diz a quantidade de ingressos que ela quer comprar, certo? Antes de tu entregar os ingressos e dizer o valor que a pessoa tem que pagar, tu tem que perguntar se é uma mulher, quantas mulheres estão ali dentro daquela quantidade. Baseado na quantidade que a pessoa te passar, tu vais tirar o valor, né, do total. Por exemplo, vamos supor que a pessoa diz, olha, eu quero 3 ingressos, beleza. Aí tu pergunta, tem quantas mulheres dentro dessas 3 pessoas aí? Aí a pessoa diz, tem 2. Tá, então, aí vamos supor que são 2 mulheres, aí então tu vais pegar lá, então tu vai dizer assim, olha, tu vais pagar um ingresso e os outros 2 tu vai dizer, olha, esse aqui ela não vai pagar. Então observe que teve um condicional aí no meio, né? Aí vamos lá, para mais uma situação agora. Como seria o algoritmo de vendas de ingressos para uma festa de sexta-feira à noite na qual as mulheres não pagam até as 23h59? Aí agora já está bem mais diferente. Olha só, tem mais uma condição embutida aí. Então a pessoa chega para comprar um ingresso e aí tu vais perguntar o sexo da pessoa. Aí baseado na resposta da pessoa, tu vai dar a quantidade de ingressos para ela. E tu vais cobrar baseado na resposta da pessoa. Beleza. Só que ainda tem mais a condição agora. Elas não pagam até as 23h59. Então, tu vai checar também o teu relógio, né? Para ver se já é 23h59. Se for 23h59, elas não pagam. Mulheres não pagam. Agora já é 0 hora do outro dia, né? Aí já essa condição já não é mais verdadeira. Aí nesse caso as mulheres têm que pagar, tá? Então notem que dependendo da situação pode ter mais de uma condicional envolvida, certo? Aqui nós temos mais um conceito de estrutura de seleção, tá? O autor diz o seguinte, ó, permite a escolha de um grupo de ações a ser executado quando determinadas condições representadas por expressões lógicas ou relacionais, aí ele explica aqui essas expressões lógicas e relacionais
Expressão que usa um operador relacional com menor que ou maior que, tá? Aí ele continua aqui, são ou não satisfeitas. Então vamos lá. Permite a escolha de um grupo de ações, são as instruções, certo? Que vão ser executadas quando determinadas condições, nós vai ter uma condição que vai ser executada no teu algoritmo, tá? Essa condição vai ser representada por expressões lógicas ou relacionais, tá? Essas expressões relacionais vão utilizar o operador menor que, o maior que, tá? Então, expressão lógica ou relacional são ou não satisfeitas. Então, a gente vai estar o tempo todo testando se a condição foi satisfeita ou não. Se ela foi satisfeita, aí executa um conjunto de ações, né? Pode ser uma ou várias ações. Se não for satisfeita, se a condição não for atendida, as instruções não vão ser executadas, né? Ok? Beleza, mas falamos, mas será que já deu para entender o que é uma condição? O que é uma condição? Uma condição que, segundo a ciência de campos, é uma comparação que possui dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso, tá? Então a condição são comparações que a gente vai estar fazendo nos nossos algoritmos, e onde o resultado vai ser verdadeiro ou vai dar falso, tá? Aí nós chegamos aqui na seleção simples, né? Então, primeira condição que a gente vai criar, tá? Vamos pensar na estrutura de seleção simples para a gente começar. Aqui no pseudocódigo, tá? Essa é a sintaxe que a gente vai utilizar, tá? Seleção simples é o que nós vamos utilizar. A gente vai fazer assim, ó, se, tá? Então a gente vai escrever teu algoritmo normalmente, quando você já estava acostumado. Aí quando for representar uma condição, tu vai colocar assim, ó, se, aí tu vai colocar a tua condição, né? Por exemplo, se A igual a B, aí abre e fecha chaves, aí aqui dentro vai estar o teu comando que vai ser executado, né? Se A igual a B, imprima A é igual a B, por exemplo, tá? Pode ter um comando ou uma sequência de comandos, tá? E aí, se for uma sequência de comandos, a gente tem que separar eles, cada sequência de comando por vírgula, tá? Ok? Aí só destacando, ó, quando eu abro e fecho chaves, isso aqui representa um bloco de código, tá? Isso seria um bloco. Então toda vez que vocês verem lá no pseudocódigo que tiver abre e fecha chaves, representa um bloco. Em Python a gente não tem essa representação de bloco assim com chaves, né? Aí é com tabulação. Então a gente vai ver que ao invés da gente colocar chaves, abrir e fechar chaves, basta dar uma tabulação no código e aí o interpretador Python já sabe que tudo que tiver mais à direita da linha de cima, então tudo que tiver mais à direita faz parte daquele bloco, tá? Então não vai ter essa representação aqui em Python, basta dar uma tabulação. E aí, claro, né? Se de repente tu fizer a condição em Python e não fizer a tabulação, ele não vai entender qual era a condição, o trecho de código para ser executado se a condição for verdadeira. Então, a gente tem que se atentar a esse detalhe a partir de agora, tá? Aí aqui, ó, um exemplo, var, tem uma variável lógica masculino, aí foi atribuído o valor verdadeiro para masculino. Se masculino for igual a falso, imprima entrar. Ou seja, aqui o masculino é falso, quer dizer que era do sexo feminino. Então, pode imprimir uma mensagem entrar. Que era aquele caso lá da festa que mulheres não pagavam, né? O algoritmo seria assim. Se for mulher, entra. Aqui um exemplo de como vocês podem encontrar na literatura, tá? Como outros autores também adotam a sintaxe. Então tem livros que vocês vão pegar, vocês vão ver assim, ó, se, aí vai estar a condição, não vai ter parênteses. Então, e aí o comando, tá? Que vai ser executado. Ou pode ser que encontre assim, ó, se, condição, então, aí vai estar, depois da palavra então, vai estar início e fim, representando o bloco, tá? O início e o fechamento do bloco daquele trecho.
ainda com relação à seleção simples, tem outros autores que ainda podem botar assim, ó, se, aí bota a condição, então, coloca o comando e o fim do se, tá? Ou tem outros que podem botar assim, ó, se, condição, então, aí bota o início do então, bota a sequência de comandos, bota o fim do então, né? E depois indica que terminou o se, tá? Lembrando que no nosso caso a gente vai só botar assim, ó, bota o parênteses e aqui no pseudocódigo, tá? Coloco aqui dentro a condição, abre e fecha as chaves, tudo que tiver aqui dentro já sei que faz parte do se. Essa aqui é a ilustração que os autores aqui fizeram, um diagrama de como vai funcionar o se. Então, esse aqui é seguindo a sintaxe dele, né? Mas de forma geral, observa só como vai ser, ó. Ele coloca se, aí aqui vem a expressão lógica que vai ser testada, né? Se for verdadeiro aqui. Então, aí ele vai executar uma ação ou um bloco de ações. E aí depois de executar essa ação ou esse bloco de ações aqui, termina o se, e aqui no caso dele, né, desse autor, ele coloca o ponto e vírgula para indicar que terminou a instrução. Tá? Isso aqui é só para representar como vai ser, como é a leitura de um bloco de seleção simples. Tá? Aqui o exemplo, eu coloquei aqui um exemplo em algumas linguagens, tá? A gente vai usar apenas Python aqui. Essa aqui é um exemplo do pseudocódigo, como seria feito, né? Então aqui, se A menor que B, então essa aqui é o teste, né? Isso aqui é a condição. Se o A for menor que B, se isso aqui der verdadeiro, aí imprime B. Aí aqui, ó, como seria a mesma escrita em Python, se A for maior que B, igualzinho, 2 pontos em Python, tem que ter esses 2 pontos, tá, pessoal? Tem que ter 2 pontos. E aqui, ó, observa aqui, ó, a tabulação que foi feita, ó. Não tá, o print aqui embaixo não está alinhado com o if. Eu dei um tab aqui, dei uma tabulação, e aí sim o interpretador vai saber que isso aqui só vai ser executado se isso aqui der verdade. Tá? Se eu tivesse posto para cá, ele não ia entender que o print deveria ser executado se essa condição desse verdadeira. Tá? Então, nos teus códigos, cuidado com isso. Atentem-se às tabulações adequadas. Tá? E aí, claro, né, pode ter... Se eu tivesse outro print aqui, ainda dentro desse if, bastaria colocar alinhado com esse print aqui. Né? Então, todas as instruções em Python, no caso aqui para esse if, precisariam vir alinhadas bem aqui, acompanhado de um tab. Tá? Então, um tab, tudo que tiver para cá, seria pertencente a esse bloco. Ok? Olha como seria em Java. Tá? Em Java, a estrutura também seria assim. Ó. Eu também chamo de if, aí abre e fecha parênteses, parecido com o nosso pseudocódigo, né? Só que está em inglês. Abre e fecha chaves. Aí a diferença aqui no Java, para mandar imprimir, tem que escrever assim, ó, system out print ln. Aí bota lá a string. Olha como é na linguagem R, tá? Na linguagem R também parece um pouco com o pseudocódigo. Ó. If, abre e fecha parênteses, bota a condição, abre e fecha chaves e bota o bloco, tá? Então, de forma geral, a gente pode até observar que a linguagem Python, a escrita, né, é mais simples, né? Só botamos o if, botamos a condição, 2 pontos, e aí o que tiver que for para ser executado, caso isso aqui dê verdadeiro, basta até dar um tab aqui, ele já vai entender. Então a escrita da linguagem é mais simples. A gente fica mais focado na lógica do que preocupado em detalhes de sintaxe. No próximo vídeo a gente começa a falar de seleção composta.